Tudo começou com a maldita festa de aniversário do Paulo Matias. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa mais odiada da internet até então, Júlia. Ou então, melhor dizendo, Raluca. Ou então, Rafael Lucas. Sei lá. Esse camaleão de nome indefinido foi o principal assunto durante os meses de abril e maio devido às suas ações. Essas que envolvem desde expor conversas privadas e humilhar pessoas, até difamação, alteração de provas, crimes e, é claro, a perda do tempo de várias pessoas. E infelizmente, eu estou incluso nisso. Várias pessoas estão falando sobre esse caso na internet, uma boa parte delas para angariar visualizações sobre o assunto, outras apenas para dar opinião, e eu apenas sou uma pessoa que acompanhou o caso de longe, até porque eu tenho mais o que fazer, então só consegui acompanhar o caso de longe. E eu vim trazer um ponto de vista notável sobre a criação de conteúdo na internet pela perspectiva do problema, utilizando, claro, o Raluca como muleta no caso. Porém, antes da gente começar, vamos ao contexto. O ponto nexus de todo esse problema começa com um ser identificado como Raluca. Raluca é um criador de conteúdo no YouTube e no TikTok. A base do conteúdo dele era simplesmente fútil. Ele se baseava em expor pessoas que ele não gostava na internet. E a base para ele conseguir expor essas pessoas, a tática dele era bem simples. Ele usava a velha tática da viúva negra, no caso. Ele atraía os alvos para o Discord, ele flertava e buscava segredos desses mesmos alvos, enquanto gravava a conversa de fundo utilizando o OBS. E quando ele tinha algo bem interessante para jogar no canal dele, ele pegava, editava e jogava isso na internet. Isso aconteceu com vários criadores famosos aqui no YouTube e basicamente é o que ele fazia com várias pessoas no caso. Como eu disse para vocês, esse era o conteúdo dele. Não podemos negar que esse conteúdo de fato deu certo sob algumas perspectivas, pois, sem nem perceber, ele aplicou magistralmente a regra da oferta e da demanda na internet. Ele teve realmente algo para expor, esse algo era bem interessante para humilhar a pessoa, e teve demanda e teve resultado em cima disso. Basicamente, a regra da oferta e demanda foi aplicada com muita maestria pelo Raluca sem nem ele perceber, no caso. E é isso totalmente que a internet está buscando, e é isso que geralmente dá visualizações, né? São brigas de pivetes de condomínio e adultos que não têm noção da realidade. O ponto foi que, dentre várias exposições e julgamentos unilaterais que ele fazia, teve uma que deu muito errado. E essa que deu errado foi a exposição de um outro criador de conteúdo chamado Jean L. Jean L é um criador de conteúdo do YouTube também. Ele não é um cara novo na plataforma não, viu gente? Ele começou criando um conteúdo focado em Minecraft e sendo chamado de o Jean L dos Mine. Ele participou da infância de muitas pessoas no ano de 2010, na década de 2010, e de vários adolescentes e futuros adultos que nós temos hoje, certo? E na época ele deu uma pausa realmente no seu conteúdo e voltou anos depois, mudando totalmente o foco do seu conteúdo para um conteúdo de academia. E também colocou aspas nesse conteúdo de academia, pois o conteúdo de academia dele não é sobre os treinos e dicas, como o Roberto Cariani faz. E sim é mais sobre ele e as peripécias dele como, sei lá, o Shrek humano, que é como ele gosta realmente de ser chamado e de ser reconhecido. E aí você se pergunta como é que esses dois polos totalmente divergentes acabaram se encontrando. Simples.
O Haluka, buscando o conteúdo, acabou atraindo o Jean. O Jean, emocionado e infantil, ficou apaixonado pelo Haluka. Ambos entraram em várias interações. O Jean falou que não devia e expôs a vida de várias pessoas no processo, tentando encantar o Haluka. O Haluka foi lá e expôs como um assediador. E basicamente o início dessa treta foi o Haluka expor ele como um assediador. Vendo que as acusações infundadas e unilaterais de Haluka iriam acabar com a sua vida na internet, ele fez um vídeo rebatendo todo o vídeo do Haluka e deu início a todo esse problema. Inicialmente com o Haluka tentando provar, sem prova alguma, de que Jean era um assediador, enquanto Jean, apenas com seu vídeo resposta, provava ao público que estava acompanhando toda essa treta que o Haluka era uma pessoa totalmente desequilibrada e que não conseguia provar o seu ponto. E aí, no meio de todo esse problema que já estava muito ruim, surgiram os canais de opinião. Para quem vive a vida real e não conhece o YouTube, os canais de opinião são um nicho muito grande na plataforma do YouTube. E a função deles é basicamente fofocar sobre a vida dos outros. São vídeos onde uma quantidade ínfima de criadores desse nicho se preocupam em fazer uma edição, uma pesquisa e um roteiro decente e que apenas ligam o gravador do seu computador e do celular e falam a sua opinião de forma prolixa e sobre qualquer assunto na internet sobre uma gameplay de fundo. E a maioria dos jogos jogados no fundo são de jogos independentes, como Limbo, Inside e outros mais. E teve outros jogos também que eu não conhecia também, que só fui conhecer depois. E um dos maiores criadores e até a pessoa que muitos dizem ter fundado esse nicho se chama Digo. E ele também é um criador de canal de conteúdo, e ele também participa desse nicho e é um dos maiores nomes da plataforma. E sim, você não tá vendo errado, ele coloca realmente como ícone do seu canal o Midoriya de Boku no Hero Academia como personagem que representa o Digo. Porque uma das características desse nicho de canais de opinião é que muitos deles utilizam personagens famosos de anime para representar a sua personalidade na plataforma e de como vai ser realmente o ritmo do canal. E antes que falem, não, eu não tenho nenhum problema realmente em personagens realmente representar criadores de conteúdo. Eu tenho problema com os próprios personagens mesmo e com a narrativa de suas histórias, né? De como realmente eles são tão estereotipados, de como eles são sombrios e ari. O problema tá no personagem, não na pessoa que usa, sabe? Pode usar tranquilo seu avatar de anime, cara. Mas, continuando. Em seu canal, Digo tem um quadro chamado Putz. É o quadro principal dele. Onde ele literalmente pega uma situação que tá dando muito problema e ele fala tudo o que aconteceu, até exibindo provas que a gente não conhece, e fala a sua opinião realmente sobre o que acontece e tal, a opinião dele sobre o assunto. A diferença dele para os outros é que todos os puts têm uma edição chamativa e um roteiro que prende até o final e um nível de pesquisa bem significativo, e realmente é algo bem diferente do nicho de canais de opinião. E ao longo do tempo, por ele ser referência, sabe-se que se ele fizer um putz com você, é como se fosse um cancelamento definitivo do YouTube. A sua reputação vai para o lixo porque o Digo fez um putz sobre você. E para surpresa de 0 pessoas, Digo fez um putz sobre Haluka. Esse episódio que era dedicado a revelar as antigas exposições do Haluka, envolvendo outros criadores de conteúdo e até mesmo uma senhora, mãe de um inscrito, que ele considerava chato e inconveniente, onde ele expôs, ludibriou e humilhou essa senhora que é 30 anos mais velha que ele, apenas para dar uma lição nesse garoto chato que ele não gostava. Além de outras coisas que podem ser aplicadas como crime com as devidas movimentações jurídicas, é claro. O Haluka, que já não estava numa situação muito boa, acabou piorando tudo depois do putz Haluka, e aí ele desviou todo o seu ódio que antes era para o Jean, também para o Digo, tentando se defender devido às várias acusações postadas realmente pelo Digo no seu putz Haluka, certo? E aí a gente viu o Haluka passando uma das maiores vergonhas da internet, tentando se defender, criando um projeto chamado Dossiê Haluka para explicar tudo o que aconteceu, e não pedir desculpa no caso, né? Mas ele criou esse Dossiê Haluka em um canal chamado
Caminho Sem Volta, então não foi postado no canal dele, foi postado no Caminho Sem Volta. Foi uma gravação em 4K, uma vergonha passada em 4K, e tivemos realmente uma vergonha, é uma vergonha alheia. E aí, o fruto realmente desse dossiê Haluca foi realmente a continuação desse Putz Haluca, que foi o Putz Haluca 2, que atualmente está angariando 7.000 visualizações no YouTube, e na estreia surgiu 250.000 pessoas só para ver mais um vídeo massacrando a reputação do Haluca. E foi uma puta confusão generalizada, viu, gente? E você quer que eu dê spoiler do final? Olha, tudo isso só serviu para que o Haluca ganhasse mais atenção, mais inscritos. Ele não pediu desculpas pelos seus crimes. O Digo e os canais de opinião também ganharam suas parcelas, pessoas foram expostas sem necessidade e algumas delas estão fadadas a serem chacotas eternamente na internet. Algumas delas viraram cornas eternas na internet e tá lá gravado pra todo mundo ver. E Haluca, ele abriu um Privacy, né? Um Privacy que é uma plataforma de conteúdo pago. Muitos deles no Privacy são conteúdos adultos. E como a credibilidade dele foi pro lixo, ele agora está sendo agenciado para fazer realmente esses conteúdos pagos, ainda fúteis, na internet, e está sendo agenciado e pago por isso. Basicamente, toda essa treta, todo esse problema, todo esse dossiê Haluca, todo esse putz, serviu realmente para isso. No final, chegou realmente a isso, certo? E basicamente a internet não aguenta mais essa merda. Depois do episódio 3, meu Deus do céu, todo mundo se cansou da treta porque ficou muito ridículo. E como uma pessoa que tem mais o que fazer, esse foi o meu melhor aí para resumir a treta. Mas agora que a gente já resumiu e você já sabe o que aconteceu, vamos para a parte da interpretação, que é o que a gente faz de melhor aqui no canal. Olha, gente, sob um olhar mais maduro, Haluca tinha chance de criar algo melhor, sabe? Porque pense por um momento, uma das partes de toda essa confusão que eu acabei resumindo era sobre a sexualidade do Haluca. Lembra que eu falei na introdução? Júlia, Rafael Lucas, Haluca. Lembra disso? Então, essas são as identidades dele. Ele se apresenta no masculino, ele é um garoto. Porém, biologicamente falando, ele é uma mulher. Por isso que o primeiro nome apresentado no texto foi Júlia. Esse é o nome de batismo dele. Ele se dizia um menino transexual. Porém, ele é o que cabe melhor. Pro Jean ele era uma mulher, pra defesa ele era um menino trans, e no privado e em conversas vazadas até mesmo no Putz Haluca 2, ele é um menino andrógeno. Então, basicamente, ele não se importava com essa questão de sexualidade e usava isso como um escudo para as cagadas que ele fazia. E independente de como ele se apresenta, qual é a apresentação dele, foda-se isso, tá ligado? Se ele tivesse alguém para falar que aquele conteúdo no qual ele se dedicou e que ele começou o canal, se tivesse alguém para falar que aquele conteúdo que ele estava fazendo poderia dar uma merda em algum momento, talvez, e só talvez, as coisas realmente poderiam ser diferentes. É uma questão de responsabilidade de conteúdo também, e isso vale para os canais de opinião que foram apresentados no vídeo. Tanto que o próprio Digo tem 2 vídeos criticando o próprio nicho que ele representa, e deu uma treta realmente muito pesada também na época. É aquele lance do poder, dever e da necessidade. Você pode falar sobre isso? Você pode, mas você deve falar sobre isso? Ou melhor, qual é a necessidade de você falar sobre isso? Qual é a necessidade de você dedicar tempo a tal assunto, sabe? Se você realmente se fizer a pergunta de tipo, é necessário? Será que eu devo falar sobre isso? Será que eu posso falar sobre isso? Se você fizer realmente essas perguntas, no caso, talvez realmente você consiga criar um conteúdo mais equilibrado no canal. Porque é o que mais falta na internet, sabe? A gente vê essa questão da oferta e da demanda que foi aplicada pelo Haluca, onde as pessoas querem tretas e tal, a gente
fica tão apegado a isso, sabe? Que a gente esquece de fazer o básico, que é essas simples perguntinhas, sabe? Será que eu posso falar sobre isso? Ou melhor, será que eu devo falar sobre isso? Ou então, qual é a necessidade da minha opinião sobre esse assunto, sabe? Será que vale a pena realmente eu falar sobre isso e correr um risco de eu ganhar um hate na internet? Porque assim, fale bem, fale mal, mas fale de mim, mas a sua credibilidade vai pro lixo, tá ligado? Então, de fato, você tem que estar realmente tendo uma noção, né, de responsabilidade de conteúdo. Não é só criar conteúdo, é você ter responsabilidade daquilo que você cria e assumir realmente quando você erra, certo? Por exemplo, uma coisa que eu assumo que eu errei bastante foi no vídeo do Sandman aqui no canal, que eu disse que o Sandman seria horrível. Aí quando chegou a série foi muito boa e basicamente virou referência até mesmo de representatividade, né? Então eu reconheço esse erro no canal. E responsabilidade de conteúdo é isso, sabe? Você ter realmente essa responsabilidade do que você cria. E se a maioria dos criadores de conteúdo, isso incluindo os canais de opinião, tivessem essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade de conteúdo, talvez esse nicho não tivesse essa estigma de nicho de fofoca que ele tá tendo hoje, mesmo com o caso da Haluca. E falando nele, basicamente a futilidade do Haluca pagou o seu preço no final das contas, né? A credibilidade dele foi pro lixo, pois basicamente o Haluca se movia no modo fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Mas a credibilidade dele foi para o lixo, no caso, né? Ele não pode mais criar mais nada na internet que vai ficar marcado, pois um cancelamento é um cancelamento, né? Então, de fato, ele tá marcado por toda essa confusão. E o conteúdo dele ficou limitado ao Privacy, né? Que na maioria das vezes é uma plataforma onde as pessoas postam conteúdos adultos e packs de nudez. Então, de fato, foi um potencial perdido e limitado a uma plataforma que, de fato, não tem nada a agregar, a não ser pornografia e vícios a jovens adultos e perda de dinheiro, já que o conteúdo é pago e o dela também é pago também, né? Tanto que a assinatura é R$80. Mas, assim, eu vejo como um potencial perdido, pois, por exemplo, o Haluca, ele, se tivesse uma boa grade de amigos, né, julgando sim as pessoas que estão ao lado dele, eu tô pouco me fudendo, vou julgar vocês sim. Se realmente ele tivesse boas pessoas ao lado dele, ele pelo menos teria um bom caminho no YouTube, sabe? Por exemplo, ele é um andrógeno, vamos assumir que ele é um andrógeno. Cara, pouquíssimos criadores andrógenos existem na plataforma, tá ligado? Tem poucos. E se ele criasse pelo menos um conteúdo assim, tipo o do GNL, por exemplo, né? Que é um conteúdo sobre ele em si, seria até legal, sabe? Seria bacana, reconhecido em podcasts e tal, falando do que ele sabe e tal. Ou então, até mesmo sendo mais um canal de opinião, basicamente seria até mais saudável pra ele, mas ele escolheu realmente seguir esse caminho. E a futilidade acabou pagando seu preço, limitando ele ao confim, realmente, o primeiro limiar do confim da internet, que no caso realmente são os conteúdos pagos e adultos, onde ele divide espaço com o soft porn da internet, no caso, sabe? Isso é triste, no caso. E nesses últimos tempos, eu tenho até escutado, por exemplo, um cara chamado Tyler, The Creator. E o Tyler, eu tenho revisitado alguns álbuns dele, né, e tal. Eu tenho escutado bem a era pré-Call Me If Get Lost. E nessa era tem um álbum chamado Igor, ou Igor, de 2019, certo? E, cara, é um álbum maravilhoso, certo? Tem uma narrativa incrível, a mensagem de Igor é maravilhosa também. E tem uma música nesse álbum, o Igor, né, de 2019, que se chama Gone Gone Thank You. É uma música dupla, tem mais de 5 minutos e tal. São duas músicas em uma. E tem uma mensagem dentro de Gone Gone Thank You, né, uma transição para a música de Gone Gone para Thank You até.
tem uma mensagem entre essas duas músicas que se cabe bastante nessa visão que eu tô tentando levantar com em relação ao Haluka no caso, certo? E de fato, cara, não tem como não se aplicar ao caso dele. É um potencial perdido e de fato é como o Tyler disse, não é? Like, I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes